Olá para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa avaliação semanal astrológica pela ênfase aqui de astrologia clássica, contemplando os temas práticos da astrologia. Bom, essa é a semana que vai do dia 2 ao dia 8 de agosto, onde nós vamos ter aqui já no início da semana, na segunda-feira, a formação de uma fase cheia acontecendo aqui com a Lua em Aquário e o Sol no signo de Leão. E também teremos Vênus ingressando aqui no signo de Câncer. Vamos ver aqui diariamente como essas influências vão se desenrolando. Nós temos também ainda nessa semana alguns períodos longos da Lua fora de curso, sem nenhum aspecto. Bom, no dia 2, no domingo, nós vamos ter a Lua chegando à oposição 180 graus em relação a Mercúrio. Nós estamos com a Lua em Capricórnio, iniciamos a semana com a Lua em Capricórnio e vamos finalizar com a Lua em Áries, né? Então ela vai chegar a 24 graus e 56 minutos às 5 horas e 53, bem ali quase já no início da manhã. Então a oposição de Lua com Mercúrio, ela é desagradável para os assuntos que envolvem o pensar mesmo, né? Reflexões internas sobre determinados assuntos, enfim. Intensifica o pensar, mas como a natureza da oposição é desafiadora, a atenção aqui vai exatamente para o excesso de crítica, para não ficar girando muito tempo em torno da mesma situação a lidar, né? E porque exatamente como nós temos aqui Mercúrio no signo de Câncer, que é um signo de natureza bem introspectiva, profunda, geralmente essa composição ela reflete um pensar que fica girando ali em torno do mesmo tema, devido ao nível de complexidade, né, de elemento água, né, da triplicidade da água, tal, né, a natureza fria e úmida de Câncer. E a Lua em Capricórnio, mesmo a Lua tendo regência aqui, tendo domicílio no signo de Câncer, isso não nos leva a uma facilidade para amenizar poderosamente aqui a natureza da oposição, de forma que é um momento que pede bastante atenção com esse ruído, né, que fica em torno das situações do pensar mesmo. Ele eleva um sentido de preocupação em relação às coisas em um nível geral. E também como o Mercúrio é o planeta onde nós temos os temas dos assuntos de comunicação, dos transportes, dos eletrônicos, das minúcias, né, das coisinhas cotidianas que a gente faz, é preciso então ficar atentos. Como acontece muito cedo, ainda mais no domingo, talvez a gente não sinta tão poderosamente esse efeito desafiador aqui da oposição de Lua com Mercúrio. Mas depois, às 10h59, a Lua chega à conjunção com Saturno, isso tudo antes dela ingressar aqui em Aquário, né? E a conjunção de Lua com Saturno no signo de Capricórnio, ela intensifica ainda mais essa característica muito realista, né? A princípio, sentido de pé no chão, que por um lado vai na natureza da praticidade, da observação das coisas num sentido mais racional. E é bom a gente relembrar, né, que em termos de poder, né, Saturno, mesmo ele estando no signo que ele rege, né, na característica do próprio domicílio, ele ainda está com uma debilidade do movimento retrógrado e ele tem uma característica muito centrada nas coisas da matéria, rígida, lenta, né? Então, quando a Lua chega a esse ponto, que é inclusive uma debilidade acidental para qualquer astro, uma conjunção com Saturno, mas principalmente as quadraturas e oposições, então nós temos um momento muito resistente, né? Com um olhar às vezes difícil de fluir com os temas mais subjetivos, ou mesmo de amainar um pouquinho, de suavizar um pouco a situação. Aqui as coisas acabam ficando muito em busca de respostas lógicas, respostas racionais. E depois a Lua ingressa às 3 horas no signo de Aquário, com uma natureza bem mental ainda. Então esse domingo, apesar dele não ter um peso, porque mesmo a oposição de Lua com Mercúrio não é uma oposição extremamente desafiadora, e a conjunção da Lua com Saturno também, nós temos um clima de domingo assim com uma tendência muito lógica, muito do pensar mesmo, né, de expressar opiniões, de colocar ideias e tal, mas tem que ter um pouquinho de atenção
principalmente para o que cai sobre as condições mais subjetivas, temas subjetivos, sentimentos, emoções, criatividade. Aqui as coisas estão assim muito é ou não é, sabe? Preto no branco. Quando a Lua chegar ao signo de Aquário ali às 3 horas, essa condição ela ainda permanece, porque Aquário, por ser um signo de natureza quente e úmida, né, triplicidade do ar, tal, ainda mantém esse enfoque sobre o pensar, sobre as ideias, sobre essa visão mais global dos assuntos, né? Agora, não teor eletivo, o dia não é extremamente ruim, só necessita atenção porque, primeiro, a Lua em oposição a Mercúrio não facilita todo tipo de tema que envolve a ação comercial, trocas, mensagens, notícias, as burocracias e consertos em geral, carros, motos, enfim, meios de transportes em geral, não facilita muito, então evite esse momento aqui bem cedinho. E quando a Lua chega à conjunção com Saturno, ela prolonga o andar pensando no tempo, certo? Bom, e no dia 3 é o dia em que nós teremos a fase cheia acontecendo, meio-dia e 59, bem no meio do dia mesmo. Esse é o gráfico exato aqui do momento exato da oposição de Sol e Lua, que acontece com o Sol na casa 9 e a Lua na casa 3. Casa 3 é a casa do trâmite diário, né? Mas que no nível mundano envolve os assuntos relacionados aos meios de comunicação, meios de transportes também, e notícias em geral. No momento atual, redes sociais, isso também tem um enfoque. E a oposição com o Sol pega a casa 9, que é uma casa distante, de temas longínquos, né? A gente poderia pensar em outros países distantes, geralmente países aliados, outros países na astrologia mundana estão nos temas da casa 7, né? Como oposição à primeira casa. Mas a casa 9, como tem uma relação com as fronteiras, com tudo que é distante, também pode representar outros países. Então, essa dinâmica que envolve comunicação, ambiente de comunicação, notícias com outros países, vem um pouquinho mais tensa. E a casa 9 também tem o assunto relacionado às crenças em um nível geral, mas não vejo muito essa oposição influenciando nesse sentido, né? Como uma característica de Sol no signo de Leão, lá, no meu ponto de vista, tem mais relação com os líderes, né, de outros países, não do nosso país, na casa 9, né? E também envolvendo os transportes que nos levam para outros países, por exemplo, como a aviação, também pode representar em alguns temas se desenrolando nos próximos 15 dias, né? Esse momento de fase cheia acontece com o ascendente no signo de Sagitário. A gente percebe aqui a influência de aspecto harmonioso tanto do Sol como um trígono, né, a linha do ascendente, como da Lua. E a gente pode ter, assim, eu penso que nessa composição aqui algumas coisas se desenrolando, não num sentido muito rápido, porque é uma lua cheia, uma fase cheia de signos fixos, então o ritmo não é dos mais acelerados. E ainda estamos com os planetas cronocratores aqui, Júpiter e Saturno, os mais lentos no movimento retrógrado, principalmente Júpiter ainda como representante de esperanças, de expansão no movimento retrógrado, não sendo muito favorável, né, à expansão tão facilitadora. E Mercúrio no mesmo grau de oposição aqui com Saturno, isso vai acontecer aqui às 18 horas e 2 minutos, exatamente, mas já desde o início do dia já está no mesmo grau, né? Então, novamente, Mercúrio também tem tema relativo à comunicação, transportes por terra, principalmente, redes sociais, notícias de maneira geral, e ele está em conjunção com a cúspide da 9, então tem coisa que vem para se desenrolar aí ainda ao longo desses próximos 15 dias, né? Não é uma fase cheia pesada, como nós tivemos em lunações anteriores, aqui alguns climas mais tensos, né? Esses próximos 15 dias eles trazem, no meu ponto de vista, desenrolar de temas mais relativos com fora do Brasil, com outras nações, com coisas que acontecem lá e que, por consequência, podem chegar a ter uma influência aqui no Brasil, mas no meu ponto de vista ela é menor ainda, né? Não vejo assim ainda como tão desgastante. Acho que das últimas lunações que nós tivemos, esse momento aqui nem é muito pesado, né? Mas também não caracteriza que seja leve e as coisas se desenrolem rapidamente. Agora, a casa 3 é uma casa do assunto diário, né? E nas retomadas de comércio que nós estamos tendo aqui
não só de comércio, mas das atividades em geral que nós estamos tendo nas últimas semanas, né? Isso continua, né? A gente vê uma tendência às coisas se ampliarem, porque uma lua em aquário tem mais uma natureza abrangente, né, do que detalhista. Então eu não acredito num sentido de voltar atrás. Do meu ponto de vista, continua ainda, né? Vai ter uma ampliação ainda dessas aberturas, as coisas vão se afrouxando um pouquinho mais, tá? Agora, dia 4, aqui na terça-feira, nós vamos ter a Lua chegando ao aspecto harmonioso a Marte às 3h45, a Lua em Aquário, aqui formando um aspecto harmonioso a Marte. Ele é dinâmico porque encontra tanto a Lua em um signo de calor como Marte também, né? E se a gente observar aqui no desenrolar do dia, às 10h06, Marte vai formar uma quadratura a Júpiter, e depois a Lua em trígono com Vênus, e depois a Lua ingressa em Peixes. Então eu até coloquei o título aqui como Inquietude, porque a natureza quente, né, tanto de Aquário como de Áries, movendo astros importantes para a dinâmica do dia, num aspecto harmonioso, já acentua o ritmo e cria ânimo, motivação e vontade realmente de colocar a mão na massa e de fazer o que tem que fazer, né? Uma característica muito ativa, a mais ativa de todas, é essa de Marte no signo de Áries. Só que depois Marte vai chegar na quadratura a Júpiter. Então, nesse momento aqui, que a Lua chegar ao sexto com Marte, ela vai estar em 19 graus aqui, então nós já teremos Marte em 19 graus já na quadratura com Júpiter. E uma quadratura que tem uma natureza desafiadora entre Marte, regente de ação, e Júpiter, regente da expansão, da amplitude, das distâncias, a gente pode pensar também, não é nada legal, porque ele traz um reflexo sobre ultrapassar limites de uma maneira não muito bacana, né? Como a natureza é desafiadora, então a ação aqui muito incisiva, direta, ativa, motivada, competitiva, cheia de energia, ela cria um clima adverso aqui, né, com Júpiter representante dos limites também, né, junto com Saturno, são os planetas mais distantes, e de expansão, de esperança, de prosperidade, e tem que ter atenção nesse momento aqui para não tomar as atitudes que depois venham trazer arrependimentos, né. Logo à tarde, lá no final da tarde, na verdade à noite já, né, nós estamos no inverno, a Lua forma um aspecto harmonioso com Vênus, que ainda é dinâmico, né? Vênus está aqui no finalzinho de Gêmeos e instiga novamente um impulso animado, ativo. Só que Marte está na quadratura com Júpiter o dia inteirinho. Não é só, esse momento é o exato, mas ele permanece em 19 graus o dia inteiro. Então isso quer dizer que a terça-feira, no sentido positivo, ela impulsiona a ação, ela faz correr adiante, ela favorece as tomadas de iniciativa, decisões, emprega um ritmo de conquista, né? Ela movimenta bem até o ritmo do dia mais acelerado, mas deve-se manter atenção mesmo sobre os limites mesmo, e isso limites físicos e não físicos, né? Mas tem que se manter atenção sobre os limites, para não iniciar uma atividade, por exemplo, no momento dessa influência, e isso sair ao controle, né? Te levar para uma situação de perda de controle. Mas a noite ali ela é mais alegre, né? Nesse trígono de Lua com Vênus, ela é mais dinâmica, mais alegre, mais solta propriamente. Aí só lá no finalzinho do dia, 23 e 27, é que a Lua ingressa em Peixes. Aí essa natureza mental aqui aquariana, muito mais ampla, se diminui bem e nós entramos em um ritmo bem mais emocional, mais instável propriamente. E seguimos aqui para o dia 5, na quarta-feira, onde nós vamos ter o ingresso de Mercúrio no signo de Leão. Isso vai acontecer à 00h32. Mercúrio no signo de Leão tem uma característica dominante na comunicação, no poder da voz, até no tom. Nem sempre o tom é elevado, né? Mas a gente pode dizer que as opiniões são quando estamos falando de astrologia natal. Quando estamos falando de astrologia mundana, como o Mercúrio tem a regência sobre os temas de comunicação, é nítido que em Leão a gente tem uma tendência a se pontuar, a ver as opiniões, assim, com bastante rigidez e de uma maneira dominante mesmo, né?
Essa é uma configuração, como também grandes discursos, né? Discursos pontuais, incisivos, assim, bastante dominadores. Próximos dias de Mercúrio em Leão. Só que a Lua não vai formar nenhum aspecto e depois desse ingresso em Leão a gente não tem nenhum movimento importante aqui no dia 5. Então eu coloquei fora de curso porque a Lua não tem aspecto, ela está fora de curso. Isso, para a astrologia eletiva, deve-se manter atenção, pois não é momento para iniciar nada muito importante sobre essa influência, né? Levando em consideração que a Lua acabou de ingressar no signo de Peixes, ali na noite da terça-feira, então ela não está no final de um signo, e os temas aqui, eles não são do tipo nada de novo, né? Quando a Lua está fora de curso no final do signo, principalmente na horária, a gente diz que não há nada de novo até que a Lua mude de signo, mas aqui ela está no comecinho, então a gente costuma dizer que tem coisas se desenrolando que às vezes fogem ao controle, vem no sentido de novidade, de instabilidade, né? Uma característica mutável é bastante flutuante, mutável de triplicidade da água, né? Então o dia 5 é um dia meio vago ali também. Já no dia 6, nós vamos ter o primeiro aspecto da Lua às 13h20. Então, o dia 5 inteirinho sem aspecto e a manhã inteira do dia 6 também. Às 13h20, ela vai formar um aspecto harmonioso a Júpiter. E não é dos mais animados, né? Uma característica bem introspectiva, tanto de Peixes como de Capricórnio. Mas, no meu ponto de vista, pelo menos, Júpiter aqui numa característica mais de signo de terra, aqui de pé no chão, facilita manter um olhar ainda no ânimo médio, assim, né, para a realização das coisas, no sentido prático. Então, ele não desanima, né, a característica da Lua em Peixes, mas produz. Então, eu penso, assim, que é um momento produtivo numa característica média, né, não é dos menores, porque até a natureza do aspecto não é muito poderosa. Só isso no dia 6, né, percebam que poucos aspectos aqui ao longo dos dias. No dia 7, nós já vamos ter, vou abrir todos os momentos aqui para vocês entenderem. Nós vamos ter aqui às 4h53, a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Saturno, bem concentrado, pé no chão, puxa essa Lua aqui da subjetividade para um sentido de realidade, então ele produz bem, é até bacana para colocar ideias, para concluir, né, no plano físico as criatividades aqui, né, o que foi criado com essa Lua em Peixes, é bem legal. Nesse sentido da produção propriamente, né? Mas depois ela vai formar um aspecto desafiador a Vênus. Então, Vênus está aqui em 29 de Gêmeos, né? Então, ela está chegando a um aspecto desafiador. Então, tanto a gente tem a Lua mudando de signo no dia 7, como Vênus também. Então, antes das duas mudarem de signos, elas vão formar essa quadratura que é um aspecto desafiador. Isso, num sentido emocional, é desafiador porque é uma quadratura de imutáveis, é bem instável e não lidem com nada relativo a sentimentos durante esse momento porque ele leva a uma característica muito complexa, né? Muitas vezes dificuldade de praticidade, de compreensão, de lógica, então as coisas ficam confusas, instáveis, né? E mesmo para outros assuntos que não sejam os emocionais, os assuntos que envolvam dinheiros, investimentos e todo tema relacionado ao que tem como característica a beleza, a estética, o amor, o romance, enfim, tudo legal, né, como desejo em nível geral, cai para um sentido mais complexo, não satisfeito. Então é um momento muito importante para vocês manterem a atenção aqui na sexta-feira e não realizar nada muito, muito importante nesse sentido. E é rápido, né? Porque o aspecto só acontece quando elas estão nesses signos, né? A Lua em Peixes e Vênus em Gêmeos. Logo em seguida, às 10h04, a Lua já ingressa em Áries. Então, acabou o aspecto, porque na astrologia clássica, os aspectos acontecem pela posição dos signos e não dos planetas, dos graus dos planetas, né? Existe o orbe planetário, mas o aspecto só é possível por causa da localização dos signos na roda zodiacal. Então, quando a Lua entrar em Áries, esse aspecto aqui já bingou mesmo, já acabou. Então, é um momento pontual ali às 9h53.
E aí o ritmo muda consideravelmente, né? Eu sempre digo para vocês que a lua em Áries dinamiza o ritmo, empolga, impulsiona, e como nós estamos com Marte também no signo de Áries, então a partir das 10 horas o ritmo já é mais agitadinho. Às 12h21 é que Vênus vai ingressar no signo de Câncer, e aí formaria novamente, né, o aspecto desafiador entre Lua e Vênus, mas Lua se movimenta mais rápido, então ela já vai seguindo adiante, né? Vênus em Câncer tem uma característica acolhedora, cuidadosa, atenciosa, tem muito essa tendência das coisinhas, né, do cuidadinho com as coisinhas, porque tanto Vênus rege o assunto relacionado à beleza, à estética, às coisas boas da vida, como o Câncer tem uma característica protetora, né, de defesa. Ela já não é tão divertida, tão alegre como quando ela estava em Gêmeos, né? Aqui em Câncer ela já se reserva um pouquinho mais. Mas é bem legal, principalmente para quem está iniciando uma relação, porque Vênus em Câncer ela é bem carinhosa, né? Tem uma característica de carinho bem legal. E aí à noite, às 21h12, é que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio. Então, com a Lua em Áries e Mercúrio no signo de Leão, nós temos uma dinâmica animadinha aqui, né, no final da sexta-feira. Bastante animada, rápida, mas lembrando que tanto Áries como Leão tem uma natureza mais individual, né, mais autônoma. Então, é um bom momento para iniciativas também, a gente pode pensar, né? Para as iniciativas que dependam só de você, que não dependam de outras pessoas. E também puxa o olhar para a autorrealização, querendo ou não. Mas pensando em um sentido eletivo, é um momento muito bom para as tomadas de iniciativa em quaisquer assunto. Principalmente nos que envolvam o comércio, a comunicação, as coisas ficam mais fáceis, né, descomplicadas. Agora, voltando só um pouquinho em Vênus em Câncer, Vênus em Câncer, como Vênus tem a representação sobre as moedas também, é uma característica positiva para guardar dinheiro, né? Ou para economizar também a gente pode pensar. Mas a reserva, principalmente, que é uma característica de Câncer, vai favorecer os assuntos monetários, né? Então, aí tem um dia legal até sexta-feira. Bom, e no sábado, no dia 8, nós vamos ter um aspecto às 19h49, que é a Lua formando um trígono com o Sol, que é um aspecto animado, ainda dando continuidade ao trígono que ela formou com Mercúrio, né, que também já está em Leão. E aqui nós encontramos o Sol no seu próprio domicílio, reinando, brilhando bem. Então é um aspecto bem dinâmico, ele é alegre, é despojado, ele tem uma característica competitiva, mas muito animada, bastante motivada. É um momento bem legal para as tomadas de iniciativa, principalmente aquelas em que você precisa agir rápido, tomar uma coragem, né? Favorece muito bem. E as que também envolvam características competitivas, né? Porque esse trígono, ele é muito interessante justamente para você se imbuir da competitividade e ir adiante, né? Para lutar, para se engajar com os propósitos que você tem em mente. Então é uma influência muito motivadora, bem animada mesmo. Ela não é assim alegre igual Gêmeos, né, de diversão e entretenimento, mas como envolve os signos de elemento fogo de natureza colérica, né, de temperamento colérico, isso impulsiona mesmo a sua atitude, né? Então vai criar uma facilidade, por exemplo, para você se colocar diante de uma situação e tomar a iniciativa, tá bom? E é isso então que nós temos para esta semana, pessoal, né? Então vocês viram que tem dias ali com um único aspecto, dias com a Lua fora de curso, mas eu tenho visto já essa semana como um pouco mais leve, assim, ou pelo menos fluindo mais do que as semanas anteriores. Bom, eu deixo um abraço forte para vocês e convido vocês para acessarem o site. Fiquem atentos também aos cursos. Logo mais teremos mais cursos lá no site, tá bom? Deixo um abraço forte e até a próxima semana. Até mais!